Alegria aí por estar aqui de volta, a gente poder passar esse primeiro sábado, esse último sábado de janeiro juntos, não é? A gente vê esse pessoal que estava no Rio de Janeiro aí, no Rio de Janeiro aí até o Pernilongo lá morde no Rio de Janeiro. É muito chique, não é? O Rio de Janeiro. Alguns também que estavam na Bahia, não é? Alguns aqui estiveram na Bahia, viu? Gente, ó, está ali, ficou longe do marido, mas está próxima agora. Tá legal estar aqui. Seja bem-vinda, Ana, irmã Ademildes. Vocês também, Israel, ó, seja aqui o lugarzinho da gente. A Sandra está fugindo da Vida Cristina para cá. Seja bem-vinda, Sandra. Nós estamos servindo o reino de Deus. Olá, e aqui é a igreja de Deus também. Teve gente que foi para o Paraná, lá para Paranaguá, Curitiba, não é? Esse povo estava passeando aí. Estou vendo que Renata ali, a Ju está ali com o sobrinho, que já levanta nos braços. Renata, seja bem-vinda. Você também, Rodrigo, não é? Seja bem-vindo. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Vocês congregaram aqui no passado? E agora congregam onde? Aqui novamente? São membros aqui? Então nós já mandamos explodir o caminho que estão levando alguns ali para o Espaço Novo Tempo. Um tal do Leonídio, entendeu? O Rodrigo, Renato, sejam bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui. Os seus pais, a sua irmã, são muito amados e queridos aqui. Tá bom? E são uma bênção também para a igreja. Então vem cá para a gente está precisando de ajuda. Vocês são membros daqui, eu acho que nós vamos lá com a cordinha amarrar e puxar, viu, Rodrigo? Uma cordinha para trazer de volta. Aqui é uma turma boa. A Jennifer e o Leon aí só estão aqui. Tá bom aí, o irmão César, como é que está? Tá bem? Tá bem. A gente sabe que às vezes alguns... Como? Eu soube que ele esteve doente, não? Eu fiquei assim, eu não participo muito no grupo da rede falando coisa, porque se eu for acompanhar eu fico maluco, porque tanta gente assim, tem gente que está nos 3, 4 grupos de igrejas e põe as mesmas coisas assim. Aí eu não dou conta, mas eu vou sempre orando ali. Quando eu vejo alguém assim com a mão de oração, aí eu vou acompanhando ali, não é? E a gente vai vendo, para a gente poder sentir o andar da igreja, não é? Mas estamos contentes, tá bem? Estamos contentes, a gente teve umas férias aí meia diferente do que a gente planejou. A minha mulher disse que não foi férias. Assim, porque a gente desfrutou menos lá do lazer. Mas estamos vivos. Esta semana nós mudamos de residência. A gente morava na rua Boa Morte, 1720. Mudamos para a rua do Rosário, 1682. Então, quando você vem subir no Rosário ali, do Rosário, antes de chegar na Floriano Peixoto, mais ou menos ali é o último prédio. Tanto que você passa o prédio onde eu estou morando agora, 50 metros você está na Floriano, subindo na Rosário ali. É o apartamento 81, que nós mudamos. Mas aí contratamos uma empresa aí, a empresa estava falando aqui, meus amigos, conversando com a classe, e a empresa ela me enganou, porque eu olhei no site, e eu fui enganado pelo site. Na hora de fazer a mudança, quebrou as pernas, eu tive que trabalhar aí até mais de uma e meia para ajudar. E eles, para mudar, lá nós conseguimos dar 85% da mudança foi na quinta-feira. 85% não, 80%, e o resto está lá. Eu já desconsiderei o resto da empresa e eu vou lá com essa tentar levar o que falta e depois vamos contratar outra para terminar, de modo que estamos quebrados. Olha, já fazia tempo que eu não carregava tanto trabalho. Estou com pena da minha mulher. Leila de madrugada estava lá dormindo. Ela dormindo falou assim, por favor, me dê uma massagem. Eu sabia que ela estava sonhando. Né? Sabia que ela estava sonhando. E eu tive até pena de convidar. E olha, eu tomei remédio para dores no corpo. Assim, eu fiz uma cirurgia de apendicite. E uma cirurgia dentária, eu tomei remédio, mas eu acho que remédio para dor tem mais de 20 anos que eu não tomo. E ontem à noite eu disse assim, vou tomar um Doflex, estava todo quebrado.
Mas, gente, a gente mudou, estamos contentes ali com o presente que Deus deu do apartamento que a gente está mudando, foi resposta às nossas orações. A gente queria uma casa, mas fomos morar de volta num apartamento. Ok, mas a gente louva a Deus por isso e estamos juntos. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque a mão aqui no coração, ó. Mais ou menos, é mais ou menos aqui, Leão? É aqui mais ou menos o coração? Tá bom, aqui mais ou menos. Tem gente que tem até coração aqui, ó. Ó, tem gente que tem coração aqui. Ó, vamos lá. Aqui em cima, né, irmão Luiz? Mas dizem que é por aqui, né? Mas quase no meio, não é? Não importa, Deus sabe. Deus Pai querido, muito obrigado por tua palavra, pelos esses dias de férias que fizemos, de viagem que tivemos, cada um na sua... Desfrutou de algum momento nesse mês, final de ano, em janeiro, sobre a tua proteção. Obrigado por tuas bênçãos, por teu cuidado. Que o Senhor continue abençoando o seu povo, espalhado em todo o mundo, e envolvendo cada um deles na sua missão. Fica conosco, nos abençoe e guarde. Usa-nos na meditação da tua palavra. Te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, um outro detalhe. Amanhã, 9 horas, como disse o Márcio, o que é que nós teremos? Fiel. Vocês que estão aí nas suas áreas de atuação, vamos seguir a orientação do nosso primeiro ancião e vamos estar amanhã, né, irmã Rose? Com 2 ou 3 máscaras, mas a gente está lá. Eu estou vendo, tem gente com 2 máscaras, né? Mas a gente se cuida. Vamos aproveitar, Deus está cuidando da gente, nós corremos os riscos. E risco a gente corre em qualquer lugar. Mas uma coisa que a gente tem repensado esses dias é que a gente tem que se envolver na missão. Eu até estava lendo um texto do livro da irmã White, posso mandar para vocês depois, em que se diz o seguinte, que as pandemias, essas enfermidades que se espalham no ar, o inimigo está soltando por aí, é para colher aqueles que não estão preparados espiritualmente. É um texto claro. Para mim, pessoalmente, também é um modo de ceifar a vida de muitos missionários. Porque quantos missionários nós perdemos agora? Ano passado nós perdemos ali, só do pessoal da linha ministerial, nós perdemos o pastor Tosta, um evangelista extraordinário, perdemos a professora Elaine, uma mulher de Deus, a esposa do pastor, aqui dos pastores, a esposa do pastor Edson, faleceu. Aqui nós tivemos a perca da irmã Maria e também do irmão Joel. Então a gente olha, são pessoas que são... A irmã Maria é uma mulher de Deus, o irmão Joel é uma inspiração. Então, eu imagino que é uma semeadura, mas a palavra do Senhor diz para a gente uma coisa muito clara. Preciosa é aos olhos do Senhor o descanso dos seus santos. A morte dos seus santos, né? Então a gente tem que ter essa esperança, confiar nele. E o meu filho que teve Covid o ano passado, ficou hospitalizado 30 dias, 35 dias, está lá com uma bactéria, pegou no hospital uma bactéria resistente, uma bactéria muito forte, que não tem ainda medicamentos para essa bactéria que ele pegou no hospital. Essa semana ele foi cogitado para ir trabalhar, administrar um colégio lá no Equador. Aí a gente conversando, ele falou, meu pai, não era para eu estar vivo, eu estou vivo, então eu vou seguir em frente. Então a gente olha essas coisas todas e a gente só glorifica o Senhor. Porque o Senhor diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E essa é a esperança da gente. Tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Será que o irmão César não está por aí para servir com um pouco d'água? Jackson, me consegue um copo d'água, por favor? Obrigado, amigo. Vamos lá. Nós vamos ter que fazer o seguinte, irmão Luiz. Vamos comprar a garrafa de água mineral e voltar o irmão César a servir o ministério dele. Tá bom? E ele traz aí a garrafa, traz e já serve o ministério dele aqui, que é uma bênção para quem vai pregar. Mateus capítulo 1,
versículo de número 18 ao versículo de número 24. Deixa eu trazer água aqui, a gente faz a leitura. Ok? Eu acho que eu me senti melhor agora, viu? O outro parece que me deixava mais distante do som. Obrigado, André, pelo apoio. Gente, vamos ler o texto sagrado? Quero pedir, será que alguém pode vir ler para a gente aqui? Gláucia? Por favor, Gláucia. Pega, eu acho que o microfone rosa está higienizado. Isa pode ajudar a gente também? Tem outro microfone ali, eu queria ver as duas. É Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 25. Mateus capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Que coisa que é? 1:18, agora que não. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ele não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Muito obrigado. Gente, quando a gente toma essa parte das Escrituras, eu fiquei impressionado. No período do Natal, eu estava meditando um pouco, eu tomo um tempo assim, além da minha leitura tradicional, há alguns eventos que eu leio na Bíblia, aquele assunto. E quando eu estava meditando nisso aqui, me impressionou, quando eu estava lendo esse texto. Eu li o texto e eu fiz uma pergunta muito simples, porque o texto começa dizendo assim no versículo 18: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Quando eu li esse texto, eu perguntei assim: nossa, quem é essa menina Maria? Quem era Maria que aparece nesse relato aqui? Quando a gente começa a olhar, dizem que possivelmente Maria estivesse aí, alguns estudiosos dizem que Maria devia ter 12, 13, 14 anos, era praticamente uma adolescente. E quando você lê essa história, eu fiquei perguntando, por que Deus, na nação de Israel, escolheu justamente Maria? Porque a nação de Israel, havia homens e mulheres, muitos ali, e Deus passa por toda a nação, e Deus escolhe Maria. Quem era Maria? Como é que era essa menina? Quais as características que Deus viu nela? Por que o Senhor escolheu justamente Maria? E eu fiquei pensando, meditando, e ela está numa situação muito delicada.
Mas quando você vai para o capítulo 1 do livro de Lucas, vá a sua Bíblia ao livro de Lucas. Eu quero refletir um pouco sobre dois temas aqui. Eu quero refletir sobre consagração e sobre a missão a partir da experiência de Maria e de José no nascimento de Jesus. Olha o que diz Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Aqui nós temos aqui uma expansão um pouco maior de quem era Maria. Qual é a situação, do modo pelo qual Deus escolhe Maria para que ela fosse a mulher que haveria de receber o Messias, o Filho de Deus. E a gente sabe, os estudiosos, que Lucas aqui, ele pesquisa a vida de Maria. Aliás, ele quando vai escrever, ele conversa com Maria, ele ouve mais informação. E ele diz aqui, olha o versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, era a cidade onde residia Maria. A uma virgem desposada ou noiva com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Observe que a Bíblia aqui, ele começa a conectar a promessa de Deus. A gente sabe que uma das razões uma das razões porque Deus escolheu chamar Maria, ela também era da descendência de Davi. José era da descendência de Davi, mas Maria também era da descendência de Davi. E quando você olha aqui, o anjo vai justamente ali procurar Maria. Mas por que Maria? Não poderia ser uma mulher com outro nome, pessoas com mais experiência na vida? Mas Deus escolhe Maria. E veja o versículo de número 28. Observe um pouco. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava aquela saudação. Maria aqui começa a colocar para fora, ela diz para Lucas de qual foi o seu sentimento quando o anjo lhe apareceu. E olha o que diz o relato. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E então disse Maria: Está aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Durante a leitura da Bíblia, eu fiquei pensando sobre esse aspecto, como Deus olha para Maria. Maria, quando ela aparece aqui, embora fosse jovem, ela tinha consciência do problema e dos riscos. Eu não sei se você já pensou sobre isso, porque quando Deus procura Maria e envia através de um anjo para falar com Maria, ela ficou com medo, porque era o anjo do Senhor. Imagine você estar na sua casa e de repente aparece o anjo do Senhor para você. Você olha para aquele anjo, você fica surpreso ou surpresa, e Maria tem essa surpresa aqui. Para completar, o anjo diz para ela que ela vai ser mãe. Imagine você, hoje, uma mãe solteira é uma situação difícil. Pense você, para José aqui o quadro. Eu imagino que Maria chegou para ele, vai ficar gestante do Espírito Santo. Como é que pode ser isso? E ela pensa no risco. Ela pensa nos problemas. Ela diz: como é que vai ser isso? Eu nunca conheci um homem na minha vida. E o anjo diz: você vai ser gerada do Espírito Santo. E olha o seguinte, Maria. Você lembra a história porque ela pergunta assim: como é que vai ser isso?
Eu acho que Maria, quando ela pergunta aqui, ela não tem dúvida, mas que ela quer compreender, porque ela não tinha marido. Ela estava noiva de José, já estava com a data do casamento marcado, mas ela não podia ter filhos. Como é que ela vai ser mãe do Messias? Então, quando ela faz essa pergunta, não é que houvesse dúvida, mas ela quer compreender o processo. E isso me impressiona, e essa é uma das razões pelas quais a gente percebe que Deus escolheu Maria. E você observa que quando o anjo diz para ela que ela vai gerar do Espírito Santo, ela pensa naquilo, mas diz, o anjo confirma a sua fé, e ela responde no versículo 38, que estava preparada para a missão. Deus não havia escolhido qualquer pessoa. Olha o que ela diz no versículo de número 38. É um resumo, ela diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Às vezes, eu fiquei lendo e meditando. Hoje nós vivemos numa realidade de uma igreja, numa realidade em que Deus está procurando homens e mulheres para a sua missão. Mas Deus não está procurando homens e mulheres para a sua missão, homens e mulheres onde os projetos da sua vida são mais importantes do que os projetos de Deus. Deus continua procurando homens e mulheres que estejam envolvidos com a santidade de Deus e que estejam dispostos a sair e viver nas mãos de Deus. Porque vejam, gente, na nação de Israel, na tribo de Davi, havia muitas mulheres. Mulheres talvez preparadas academicamente, economicamente e até socialmente, muito mais do que Maria. Mas por que Deus escolheu Maria? Eu não sei se você já pensou sobre isso. Por que Deus escolheu Maria? Porque Deus resolveu dar de presente à humanidade a divindade nascendo daquela menina, uma menina de 12, 13, 14 anos. Por que Deus escolheu essa menina? Às vezes nós imaginamos que Deus escolhe as pessoas por acaso. Nós até às vezes imaginamos que Deus joga uma lança e diz assim, olha, fulano de tal, pega qualquer um. Mas Deus nunca chama qualquer um para a sua missão. Deus chama aqueles que percebem a santidade de Deus, se coloca na mão de Deus para fazer a vontade de Deus. E Deus, a coisa que me surpreendo é que Deus aqui não está preocupado com a idade. Ah, não, é um velho. Aqui se observa que Deus chama a Isabel e opera milagres, mas Deus opera uma menina, aqui, uma menina chamada Maria. E quando você olha para o texto aqui que a gente está lendo, a gente nota porque Deus chamou Maria, porque Maria não tinha preguiça, não exerceu medo. Ela olhou para o risco e disse, eu estou aqui, Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Agora imagine, gente, você, não sei se você já pensou nesse caso. Hoje uma mulher ficar gestante, uma garota ficar gestante aí, pode ser em algumas comunidades coisa comum. Mas naquela época era uma situação de apedrejamento. Você lembra que nesse mesmo período eles queriam matar Maria, a mulher que foi pega em adultério? E agora é uma menina que está marcada noiva para casar com José, e agora de repente ela aparece grávida antes do casamento. A Bíblia não diz se o casamento era amanhã, semana que vem, o mês que vem. Só diz que ela está grávida, ela está desposada. Deus estava preparando aquela menina para o casamento, mas estava preparando aquela menina para uma missão maior. Algumas pessoas olham esse quadro, leem o texto aqui, e às vezes deixam escapar essa beleza dessa menina de Deus chamada Maria. E eu digo assim, por que Deus escolheu Maria? Porque Deus bateu justamente na casa daquela menina ali, ó, e escolheu ela. Essa é uma pergunta que nós temos que estar frequentemente vendo. Esses dias eu estava ouvindo um pregador, ele disse assim, Deus está procurando pessoas santas para fazer a sua missão. E Deus encontra em Maria não só uma menina, uma mulher em santidade, preparada pelo Espírito, mas uma mulher também disposta a ser usada, independente das circunstâncias, independente do risco. Então, quando eu vejo isso aqui, eu noto que Maria, embora aqui no texto de Lucas apareça o sentimento dela, apareça o desejo de compreender, mas você vai ver o versículo número 38, é um versículo de entrega. Leia novamente o 38, você mesmo na sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia.
Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e leia para a gente. Olha o que está escrito no versículo 38. Podemos ler juntos as palavras de Maria aí? Vamos ler juntos. Eu vou só começar e dizer assim, então disse Maria, e você faz a leitura do restante, pode ser? Veja você. Então disse Maria. E o anjo se ausentou dela. Pense nesse quadro, gente. Depois do anjo aparecer e contar tudo, a única resposta que Maria tem para dizer é: Senhor, seja feita a sua vontade, cumpra-se em mim a sua vontade. Eu fico imaginando que os pais de Maria, se estivessem vivos, eles devem ter influenciado a vida de Maria. Devem encher a cabeça de Maria com a ideia de que viria o Messias. Aqueles pais devem ter gastado sua energia, seu recurso para fazer de Maria uma mulher de Deus. Para que ela, quando Deus quisesse, pudesse sair para fazer a missão de pregar o evangelho, ser um instrumento. Agora imagine, aquele pai e aquela mãe nunca imaginou na sua cabeça que a sua filhinha, a pequenininha que ia casar com José, haveria de ser aquela por quem Deus enviaria o Messias, a salvação da humanidade. Quando eu leio o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, volta para Mateus mais uma vez. Pega a sua Bíblia. Mateus capítulo 1. Então, quando a gente olha aqui, a gente percebe primeiro, por que Deus escolheu Maria? Porque ela tinha a santidade de Deus, ela tinha a consciência da presença de Deus. É tanto aquele temor que ela tem da presença de Deus, mas ela também está disposta a entregar-se à vontade de Deus, apesar dos riscos. Apesar dos riscos. Mas quando você volta para o texto, no versículo 19, aparece um outro, agora não uma mulher, mas um homem. E veja o detalhe desse homem. Acredita que se Maria tinha 12, 13 anos, alguns pensam que José já era um homem mais velho. Talvez, alguns dizem que José estava no seu casamento. Maria não era a primeira mulher deles. Até alguns pensam que os outros filhos, não de José, irmão de Jesus, não eram filhos de Maria, mas eram primeiro filhos de José. Veja o texto aí, olha o versículo de número 19. O que está escrito? Mas José, seu esposo, veja só, a gente já leu que Maria seria gerada de quem? Maria ia ter um filho de quem? Gerada por quem? Pelo Espírito Santo. Mas observe um detalhe. Mas José, ela estava grávida do Espírito Santo. Eu não sei, gente, aqui você tem um quadro diferente. Se Maria era uma menina na sua, eu diria assim, quase inocência, José era um homem experiente de vida. José era um homem que tinha experiência. Veja o versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo infamar, resolveu deixar Maria de que modo? Secretamente. Pense comigo agora. Você está noivo daquela mulher, daquela menina ali, e de repente ela lhe procura e diz: José, o Espírito Santo me apareceu e eu estou gestante dele. Pense uma coisa dessa. Vamos começar só a imaginar. De modo, essa situação é tão assim interessante, que de modo que alguns críticos de Jesus daquela época diziam que Jesus era filho de um soldado romano. Justamente por conta disso, sabe? Eu pessoalmente imagino que, eu falo o que eu imagino sobre esse ponto. Mas veja, aqui imagine que Maria deve ter procurado José e disse: José, um anjo do Senhor me apareceu. Pensa aí, Dalmo. Irmão Leonídio, antes que o senhor desapareça, deixa eu trazer o senhor de volta. Imagine que está casado, vai casar, está noivo, e a mulher chega para você e diz assim: olha, eu estou gestante do Espírito Santo. Imagine isso para José. Todos na comunidade estavam vendo aquilo. Alguém deve ter soprado, ou soprou para José, ou mesmo Maria falou para José, disse: olha, você não sabia, a Maria está gestante.
Pense no quadro. A Maria está gestante. E ele olha e José começa a pensar. José era um homem de Deus. Olha o outro. Eu penso assim, por que Deus escolheu José para ser o pai de Jesus Cristo? Olha os valores que Deus percebeu em José para uma grande missão. Veja você, versículo 20. Versículo 20. Olha o que está escrito aí. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Eu fiquei lendo aqui e meditando nessa parte das Escrituras. Por que isso, gente? Eu quero trazer você para pensar um pouco mais aqui, que a gente olha, nós vivemos numa sociedade onde os valores entre homem e mulher são muito tristes. Às vezes, quando um casal entra em crise, numa situação dessa, as pessoas tendem a espalhar para todo mundo. Ah, você não sabe? Mas José, como cristão, ele ensina para a gente como é que resolve as crises aí. Ele pensava, ele respeitava Maria. Eu imagino que José ficava pensando que Maria, se foi Maria que falou, ele deve ter olhado nos olhos de Maria e ter dito assim, mas como? Ele via nos olhos de Maria sinceridade, porque era um homem de Deus. José era um homem honesto e sincero. Ele olha nos olhos de Maria e vê sinceridade. Ele diz, mas como pode ser isso? Maria parece uma menina tão boa e não sei, as pessoas fofocavam sobre isso. Mas a palavra diz aqui claramente, que José planejava isso. E quando José estava dormindo, é que o anjo lhe aparece, e eu acho bonito aqui, porque há em José semelhança na atitude, semelhança de Maria. Porque veja, depois que o anjo diz praticamente a mesma mensagem, com linguagem diferente, olha o que diz o versículo 24. Só que se para Maria o anjo falou diretamente, ele aceitou, para José o anjo apresenta uma profecia bíblica para José. Olha aí o versículo de número 23. Que diz aí? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha o versículo número 24. O que fez José quando acordou do sonho? Aí, olha, veja o versículo 24. Vamos ler todos juntos o versículo de número 24? Veja aí, pega na sua Bíblia. Versículo número 24. Vamos lá, eu digo, despertado José do sono, olha, gente, e olha o versículo de número 25. Contudo, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de quê? De Jesus. Às vezes, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando porque que Deus escolheu Maria, porque Maria estava disponível para a vontade de Deus. A gente lê aqui porque que Deus escolheu José, porque apesar de ser um homem jamais maduro, José estava disponível à vontade de Deus. As circunstâncias da vida que Deus propôs a José eram muito fortes, era um desafio. Era uma vergonha socialmente. As pessoas estariam criticando de José. Eu até acredito que Deus fez com que José fugisse para o Egito para suportar o bullying e a humilhação que estaria publicamente. Por quê? Porque na comunidade todo mundo conhecia todo mundo ali e diria assim, rapaz, você não sabe o que José fez. Aí, casou com a menina já buchuda. Que homem besta. Que humilhação. Está tendo em casa um filho que não é dele. Então José vive esse ambiente e ele pensa nos riscos, mas quando ele acorda, ele aceita a vontade de Deus para a sua vida. Há muitos desafios, gente, para você e para nós. Mas aceitar a vontade de Deus, apesar do que as pessoas vão dizer, é muito importante. Talvez a maior tristeza dessa geração de crentes que nós temos hoje é que ela não entendeu que existe um chamado maior. Nós não estamos no negócio de construir minhas finanças, meu futuro. Nós estamos no negócio de construir o reino de Deus. E aqui se resume tudo. Eu acho que para muitos cristãos adventistas do sétimo dia, o reino de Deus não é tão importante.
Ele está mais preocupado em ser sua vida financeira, está mais preocupada com os seus negócios, está mais preocupada com a sua vida, a sua saúde, seus projetos de vida do que com a vontade de Deus. E talvez hoje a gente tenha uma geração com menos gente como José e Maria. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Maria e José é feito de que barro? Do mesmo barro que eu e você somos feitos. E o que tornaram eles assim um instrumento de bênçãos para a humanidade? O fato de estarem disponíveis para fazer a missão de Deus. O fato de estarem disponíveis, apesar do ridículo, eles estavam dispostos a seguir a missão de Deus. Nesta manhã, amados, nós temos praticamente 11 meses pela nossa frente. Talvez alguns de nós não cheguemos ao final desses 11 meses, por muitas razões, porque a vida é transitória. Talvez alguns de nós que aqui estamos vamos viver tanto quanto viveu ali o irmão José do outro lado. A gente não sabe. Mas uma coisa a gente tem que entender, que na história do povo de Deus, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para fazer o que Deus quer que nós façamos. É uma história que eu gosto muito, eu quero fechar aqui com ela. Eu até coloquei no meu livro Pastoreio ali, a missão do Filho de Deus. É a única história não bíblica que incluo ali. É a história do oleiro lá de Zinzendorf. Zinzendorf, para aqueles que conhecem um pouco a história das missões mundiais, Zinzendorf era um conde que escolheu colocar toda a sua, ele inaugurou ele preparou o ambiente para que nós tivéssemos as grandes missões, aí eu acho que no século XIX, as grandes missões da pregação do evangelho. Ele viveu antes. Ele tinha uma fazenda, levou para vários cristãos, eles foram treinados para a missão, e eles começaram a financiar o avanço da pregação do evangelho em muitos lugares, chamados morávios. Eles foram criados por Zinzendorf. E Zinzendorf não só usou a sua terra, a sua inteligência, seus recursos, mas Zinzendorf usou tudo que ele possuía. Olha, ele foi financiando, foi enviando pessoas para pregar o evangelho. A lição da história sabatina desta semana, na parte dos professores, tem a influência que um dos morávios que estavam naquele ambiente de missão de Zinzendorf teve sobre John Wesley. E Zinzendorf foi usando tudo. Já no final desse seu movimento, que Zinzendorf inaugurou, Zinzendorf se sentiu impressionado pelo Espírito Santo. Alguns falam de um sonho de enviar um missionário para pregar para os esquimós. E ele deveria mandar o oleiro. O oleiro era um homem que vivia nas terras de Zinzendorf ali, e o oleiro era um homem simples. Um homem solteirão, de meia idade, um homem que não tinha muita expressão, ele não foi para os campos da missão porque era muito simples. Mas o Espírito Santo impressionou a Zinzendorf para ir chamar o oleiro. Zinzendorf, em obediência ao Espírito Santo, falou com o oleiro e disse assim: olha, o Senhor me revelou e eu quero falar contigo que você vai pregar lá para os esquimós. Imagine naquela época ali, no século XVIII, ali pregar para os esquimós, lá os inuites, como chamam hoje, para ir para lá pregar o evangelho naquele ambiente gelado para os esquimós. Ele disse que procurou e chamou o oleiro e disse ao oleiro: olha, esse aqui o Senhor me impressionou. O oleiro falou assim: espera um pouco. Foi para um canto, ficou ali em oração. Depois de ficar um momento em oração, ele se voltou para Zinzendorf e falou assim para Zinzendorf: conde, se o Senhor me entregar um par de sandálias, eu irei. Possivelmente o homem estava descalço. Zinzendorf providenciou o par de sandálias e o oleiro foi para a casa dele. No dia seguinte, pela manhã, bem cedo, Zinzendorf foi lá para falar com o oleiro. E ele chamou o oleiro. Chamou uma, chamou duas, chamou 3 vezes. E o oleiro não respondia. Alguém que morava ali próximo falou, viu o conde e falou: conde,
E ele está procurando quem? Estou procurando o oleiro. Ele não está aí. Ele foi embora agora de manhã cedo. Ele foi bem cedo. A gente não sabe se o oleiro chegou a trabalhar com os esquimós. A gente não sabe se ele teve sucesso. Ele só sabia que Zinzendorf disse para ele, se ele fosse, não tinha ninguém para ir com ele. Se ele fosse, não tinha dinheiro para ele. E possivelmente ele não voltasse nunca mais para o lugar de onde saiu. Mas mesmo assim, a história registra que ele foi. Sabe, gente, Deus ainda está procurando homens e mulheres para fazer a sua missão. Às vezes eu olho para esta cidade, onde batizamos o primeiro adventista, e nós estamos com a quantidade de crentes missionários aqui tão frágil. Parece que tem a eternidade pela frente. Parece que olha para si mesmo e parece que os sonhos da gente é só isso aqui e agora. Eu olho para essa cidade e fico triste. Porque nós temos mais de 400 mil pessoas morando aqui. E nós estamos uma igreja que está cada dia definhando, não percebeu o seu momento da missão. Um dia eu sentei na mesa do pastor Aurelino, lá na associação, e disse, pastor, eu lamento que eu cheguei em Piracicaba agora. O senhor deveria ter me levado para lá mais cedo, quando eu vim para cá. Tantos corações carentes, sabe? E a igreja tão adormecida. Com tantos projetos, mas não são os projetos de Deus. É como se a igreja dissesse assim, Senhor, a gente olha a história de Maria e de José aqui, a gente fala, onde é que estão as Marias e José de hoje? A gente pensa que não, mas a gente tem um chamado nessa cidade. O prédio em que eu morava, eu tenho ali várias pessoas idosas. Várias pessoas idosas. Muitos deles aparentemente não está aí para o evangelho. Mas a semana passada, uma delas que mal me cumprimentava, eu precisei tratar com ela um assunto da mudança. E quando eu liguei para ela para tratar, ela me deu uma resposta e começou a conversar comigo. E enquanto conversava comigo pela primeira vez, eu dei uma palavra na conversa. Ele era sempre distante, mas eu dei uma palavra de agradecimento pelo seu trato conosco ali no prédio. E ele olhou para mim, do outro lado da linha, ele embargou a voz e disse, pastor, pela primeira vez me chamou de pastor. Ele disse, pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha filha. Ela está enferma. E eu fiquei ali pensando. Conversei com ele, orei por ele, temos conversado algumas vezes durante a semana. Quero agora, quando sair lá, já separei uma série de livros, aí outro convite do pastor Bulhão, quero ver se eu consigo deixar em cada morador daquele prédio. Mas, meus amados, Deus está procurando você para fazer o trabalho. Talvez você seja a única ferramenta na empresa que você trabalha. Talvez você seja a única ferramenta nas pessoas que você se relaciona, mas Deus quer usar você. Jesus nasceu de Maria, mas gerado pelo Espírito. Jesus quer nascer de você na vida das pessoas, mas também gerado pelo Espírito. Deus não vai colocar você numa coisa grande enquanto você for um cristão pequeno. Tem gente que passa a semana toda sem ler sua Bíblia, sem orar, sem estudar a palavra, sem adorar o Senhor, como se a vida fosse assim, ó, vou me levando, a vida leva eu. Alguns estão seguindo a filosofia do Zeca Pagodinho e não percebem na vida cristã. E sabe o que é mais trágico nisso? Vai chegar a hora, vai ser semeado e vai estar perdido para sempre e não sabe que está perdido. Esta manhã, na minha angústia como missionário, na minha angústia para cumprir a missão nesta cidade tão desafiadora, uma cidade tão bonita, uma cidade rica, porque nós somos a 9ª cidade das interior do estado no Brasil, nas que não são capital, que estão no interior do estado, com o seu PIB mais alto. O recurso está aqui. Esse recurso dessas pessoas aqui pode ajudar a pregar o evangelho em muitos lugares. Mas, gente,
Deus não tem uma outra ferramenta para cumprir a sua missão, senão a sua igreja, o seu povo. Talvez eu esteja esta manhã açoitando você, mas eu gostaria que você acordasse, porque o tempo é breve e a gente tem que estar envolvido na salvação de pessoas. Ou a gente faz isso, ou elas vão morrer e nós perderemos a bênção da missão. E você sabe o que eu tenho sentido mais falta aqui? É gente que está assim, quer sair e dizer assim, eu vou, eu faço, eu quero. Gente que deixa de comer uma pizza para dar um estudo bíblico. Gente que deixa de ficar em casa dormindo para compartilhar Jesus com as pessoas. Gente que num ambiente de trabalho tenha tempo, não para ficar no Instagram, mas tempo para dar atenção ao seu colega, conversar com ele. E aí, como é que você está? Como é que está a sua família? O que está acontecendo? Não sei o que você vai fazer, mas mesmo assim eu vou perguntar a você. Olhando a história de Maria e José que nós recapitulamos agora, que decisão você toma para a sua vida? Pense um pouco. Olhando tudo isso que nós conversamos hoje, que decisão você toma para a sua vida? Gostaria você, deste ano, estar envolvido na salvação de pessoas, assim como Maria e José estiveram e estão, pela sua influência na vida da gente? Se você deseja, eu quero convidar você a falar com Deus. Eu não sei, talvez de algum modo o Senhor tocou o seu coração esta manhã. Para tirar você desse mundozinho vaidoso, que olha só no espelho que é você mesmo, para olhar para essa cidade aqui. Para olhar alguém que vai na sua casa, alguém que você encontra no trabalho, na escola, na rua. E se você tem consciência e quer pela graça de Deus ser usado por Ele para salvar gente, eu quero que você se coloque de pé. E você sabe o que você vai fazendo, é você e Deus. É você e Deus. Quero que você pense, se você tem essa decisão, talvez você vai sacrificar algumas séries que você está vendo. Talvez você vai começar a trabalhar menos. Talvez você vai estar morto de cansado e disse, eu vou um pouco mais. Eu creio na promessa de que o Senhor renova as nossas forças. Se você deseja, queria pedir que você ficasse de pé. Não se preocupe, nós vamos orar por você. É você que toma a decisão do seu coração, se você quer ser instrumento nas mãos de Deus. Mas, gente, esse negócio é para valer. Achei bonito o que o irmão Leonardo falou aqui, ó. O Israel ali. Eu lembro quando eles vieram a primeira noite aqui, quarta-feira à noite. Israel não tinha vindo. Leonardo, nós estamos estudando a Bíblia, uma família querida. Fale você mesmo com Deus agora, feche os seus olhos. Conte para Ele. Quando foi que Ele falou? O que Ele falou para você esta manhã aqui? E peça que Ele use você nessa missão dEle aqui para salvar a gente. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento aqui, neste lugar, um pouco dos teus filhos, porque outros estão espalhados por razões diferentes, se levanta em tua presença e o Senhor sabe o coração de cada um, a mente e o coração o Senhor conhece. Mas se está de pé, é porque está disposto a correr o risco de ser usado pelo Senhor, que possivelmente pode sofrer ridículo, desrespeito, mas está disposto, como José e Maria, a saírem com o Senhor em sua missão.
E por isso, Pai, neste momento, eu te suplico pelo sangue de Cristo. A gente é pouquinho. A cidade é grande, muito maior, não dá nem para mensurar conosco. Mas usa-nos segundo a tua misericórdia. Derrama sobre nós o teu divino Espírito Santo. Remove da gente nossas vaidades, nossos orgulhos, nossos medos. E sopra-nos na direção que o Senhor quer que a gente vá. Que o Senhor nos leve às pessoas que o Senhor quer que nós vamos. E opera por intermédio de nós aquilo que operasse por intermédio de José e Maria. Que Jesus possa nascer através de nós na vida das pessoas. E elas sejam salvas pelo sangue de Jesus Cristo. Perdoa-nos onde falhamos e usa-nos para a tua glória, abençoando e cuidando do teu povo, fazendo que corra risco, mesmo com sacrifício, mas que o Senhor triunfe em nós e através de nós, para a tua glória, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, gente, vamos para casa e amanhã estaremos juntos aqui, pela graça de Deus, mas estejamos envolvidos na missão de Deus.